Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de cálculo 1, falando sobre integrais, certo? Então, no estudo de integrais, nós vamos ter, digamos que, duas partes. A primeira parte, nós vamos entender o que é uma integral, vamos falar de primitivas, vamos estudar o teorema fundamental do cálculo para entender a relação que existe entre derivadas e integrais. Vamos definir exatamente o que é uma integral. Lembrem que quando a gente fala em derivada, nós temos aquelas técnicas de integração, certo? Quando nós vamos fazer o cálculo das derivadas, nós usamos aquelas técnicas de derivação. Por exemplo, a regra da potência, né? X elevado a n. Aí pega o n, passa para frente multiplicando e lá no expoente diminui de 1, certo? Essa regra, nós vimos que ela vem, na verdade, de uma generalização. Se nós pegarmos a derivada como um limite, certo? Nós vimos lá, a derivada é um tipo específico de limite. Toda vez que aparecer esse formato aqui, isso é uma derivada, certo? E aí nós estudamos lá que toda vez que tem uma função do tipo potência, né? Se eu jogar naquele limite, a regra, o que acontece no final é exatamente isso, né? Fica o n na frente multiplicando e o expoente diminui de 1. Da mesma forma, a integral é um tipo específico de limite, para resolver um tipo específico de problema, né? E existem técnicas de integração para que a gente não tenha que ficar sempre recorrendo à definição de integrais, o que é uma integral, como é o limite e resolver aquele limite, porque esse limite às vezes ele é custoso em relação ao tempo necessário para fazer o cálculo e muitas das vezes aquele mesmo tipo de problema já apareceu antes, então a gente não precisa, digamos que reinventar a roda, né? Certo? Aquelas técnicas de derivação, elas funcionam para que a gente não tenha que reinventar a roda, usando um termo popular aí, né? Então, é uma ideia, nós vamos ter técnicas de integração para não ter que reinventar a roda, certo? E aí, então, nosso estudo de duas partes. Primeiro, uma parte mais conceitual e depois a parte de técnicas de integração. Nossa avaliação, nossa lista de exercício, nossa lista de avaliação vai ser uma lista cobrando técnicas de integração. Mas é muito importante saber interpretar o que é uma integral, onde se aplica, o que ela significa, isso por diante, certo? E então nós vamos começar o estudo por primitivas, certo? Então, imagine um problema agora, na verdade, três problemas aqui, que são, de certa forma, o contrário do que nós estudamos lá em derivadas. Lá em derivada, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um objeto em movimento, certo? Uma pessoa andando, um carro em movimento. E nós tínhamos a função posição daquele carro ao longo do tempo. Nós queríamos calcular qual era a taxa de variação dessa posição. Em outras palavras, nós queríamos calcular qual era a velocidade que o carro se movia. Agora nós estamos perguntando o contrário. Eu conheço a velocidade do carro. Eu sei a taxa de variação dele. Eu sei a derivada dele, basicamente isso, né? Como é que eu posso calcular a função posição? Então agora eu inverti o problema. O outro problema, o engenheiro ele estava medindo quanto de água estava saindo, estava escoando de um tanque ao longo do tempo. Certo? Então ele tinha ali a medida, a função que representava quanto de água estava escoando ao longo do tempo. Eu tinha saído, tinha escoado ao longo do tempo. E a gente calculava a taxa de variação desse escoamento. Né? Agora o contrário, eu sei a taxa de escoamento, né? Está saindo tantos metros cúbicos de água por hora. E eu quero saber, então, quanto eu tenho de água dentro de um certo período. Se escoa 0,7 metros cúbicos, né, de água por hora, em 2 horas e meia eu vou ter quanto de água, certo? Então, eu inverti o problema. E o nosso terceiro problema, nós também falamos, né, aquele problema do biólogo, que ele estava medindo, fazendo experimento com bactérias, né, medindo o crescimento dessas bactérias, ele tinha ali a função que representava a quantidade de bactérias, a população de bactérias ao longo do tempo, e a gente calculava com as derivadas do quê? A taxa com que essa população crescia. Agora nós queremos o contrário.
eu sei com que taxa essa população de bactérias cresce. Se eu sei com que taxa ela cresce, então, quantas bactérias eu vou ter durante um certo intervalo de tempo? Quantas bactérias novas apareceram durante um certo intervalo de tempo? E esse tipo de problema é muito aplicado em vários outros áreas, né? Então, por exemplo, na economia, digamos que eu fiz uma aplicação e eu sei ali a taxa de variação da minha aplicação. Tá? Hoje cresceu tanto, antes de ontem caiu tanto, então tem a taxa de variação. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular, então, durante um certo mês, durante um certo período de tempo, em que eu conheço a taxa de variação, eu quero saber o quanto o meu patrimônio aumentou ou diminuiu, né? Dependendo se a minha taxa de variação foi negativa, vai diminuir, certo? Então, existem muitas aplicações onde a pergunta é o contrário da pergunta que nós fizemos quando começamos a estudar derivadas, certo? E aí, então, para fazer isso, para responder essa pergunta, eu preciso, digamos que, pensar ao contrário da derivada. Eu conheço uma função, certo? E eu sei que essa função é derivada de uma outra função. Então, eu conheço uma função f minúscula aqui, um fzinho, vou chamar de fzinho, tá? Conheço uma função fzinho. Eu sei que essa função fzinho, ela é uma taxa de variação. Então, ela é uma derivada de uma outra função, que é a função fzão aqui, esse f maiúsculo. Eu quero calcular, então, qual é a função que foi derivada para chegar nesse fzinho, né? Certo? Então, qual é a função que foi derivada para chegar nesse fzinho? Então, em cada caso, o problema é encontrar uma função fzão cuja derivada é uma função conhecida fzinho. Então, eu já tenho a resposta da derivada. Eu quero o contrário. Qual foi a função derivada? Se essa função que foi derivada para chegar no fzinho existe, então ela é chamada de primitiva do f. Nós vamos falar em função primitiva. A função primitiva é o quê? É uma função que, se eu derivar essa função primitiva, eu chego no meu fzinho, na minha função conhecida, certo? Então, uma função f denominada uma primitiva de fzinho no intervalo i, se a derivada desse fzão é igual a fzinho para todo x nesse intervalo. E observem que precisa ser dentro de um determinado intervalo, né? Esse intervalo pode ser de menos infinito a mais infinito, todos reais, ou pode ser um pequeno intervalo, vai depender do meu problema. Então, exemplo, eu tenho a função x², certo? A gente sabe como derivar a função x², ok? Se eu quiser derivar a função x², então, assim, bora botar lá a regra da potência da derivada. Tem uma função elevada a n, x elevado a n. Eu quero o quê? Eu quero derivar essa função, né? Como é a regra? Esse n passa para frente multiplicando x elevado a n menos 1, certo? Ok? Desde que o n seja diferente de menos 1, certo? Para qualquer valor de n diferente de menos 1. Então, essa é a minha regra da derivada. Então, se eu tiver a função x², eu calcular a derivada dela, como vai ser essa derivada? O 2 vem para frente, x elevado a 2 menos 1, que aqui em cima vai dar 2 menos 1, 2, né? Aliás, desculpa, 2 menos 1, 1, né? Então vai ficar 2 elevado a primeira, vou nem botar o primeiro aí, ok? É isso que eu tenho. Na primitiva, a pergunta é a seguinte: eu sei o resultado aqui, eu sei que o resultado aqui é x ao quadrado. Então, qual é a função que foi derivada para chegar no x²? É o que a gente vai fazer, então? A gente vai olhar aqui para a regra, né? E vai tentar, a partir dessa regra, pensar em qual é a função que foi derivada para chegar aqui, né? Então, a regra da minha derivada é o quê? N, e aqui fica n menos 1, certo? Então, se aqui ficou n menos 1, aqui é 2, então aqui em cima tinha o 3, né? Ok? Então, bem aqui era o quê? Era o 3. Então, aqui é x a terceira. Só que se eu derivar
x a terceira, né? Qual é a regra? O n vem para frente e diminui o expoente lá. Então, se eu derivar x a terceira, vai ficar o que? O 3 vem para cá para frente e fica 2 aqui, né? Não tem o 3 aqui, né? Se não tem o 3 aqui, se eu aplicar a regra direta que x a terceira, aqui vai ficar 3x ao quadrado, certo? Para esse 3 não aparecer, o que eu preciso? Eu preciso dividir por 3, né? Então, o que acontece é que aqui está dividido por 3. Então, x a terceira dividido por 3. Que aí, quando eu fizer a regra derivada, o que acontece? 3 aqui, vai dividir com esse outro 3 e fica só o x ao quadrado. Então, se eu pensar na forma contrária, esse é o resultado. Qual é a primitiva de x quadrado? Qual é a função que, quando derivada, resulta em x quadrado? A função que, quando derivada, resulta em x quadrado é x a terceira sobre 3. Okay? Então, essa aqui é a primitiva da função x quadrado. E como é que a gente calcula as primitivas? Nós calculamos as primitivas fazendo esse exercício de pensar na regra de derivada que me leva para a função em que eu estou, certo? Às vezes isso é simples, como por exemplo nesse caso a função x quadrada, porque é uma função potência, a função potência é uma função muito utilizar. Às vezes ela é mais complexa, às vezes a gente vai precisar organizar a função para enxergar melhor da onde provavelmente veio aquela derivada, certo? Então é isso que está aqui. Sendo que nós temos ainda mais uma observação. A gente disse aqui, olha, x a terceira sobre 3 derivando da x ao quadrado. Mas lembre que qualquer constante derivada resulta em quê? Em zero, né? Ou seja, se eu tiver x a terceira dividido por 3 mais 100, por exemplo, qual é a derivada disso tudo aqui, né? A derivada disso tudo, né? Então, mais aqui, faz a derivada do primeiro e soma com a derivada do segundo. Derivada do primeiro, então, regra da potência, 3 para frente, aqui ficou 2, dividido 3 com 3, x ao quadrado, ok? Mais derivada do 100. Toda vez que tiver uma constante, toda vez que tiver um número aqui, né? Então, aqui não é uma função, aqui é um número constante. A derivada constante é o quê? Zero. Então, é resposta aqui, x ao quadrado. O mesmo resultado daqui, certo? E se fosse x a terceira sobre 3 mais 2? Qual é a derivada? A mesma, x ao quadrado. Ou seja, existem infinitas funções que vão chegar em x quadrado. Então, na verdade, x quadrado ele possui infinitas primitivas. Só que essas infinitas primitivas elas não são qualquer primitiva, né? Elas são o quê? X a terceira sobre 3 mais uma constante. Então, de um modo mais geral, essa é a primitiva, ou essa é a família de primitivas da função x quadrado. Tá? Então, a função x quadrado, x a terceira sobre 3 é uma primitiva de x quadrado? É. X a terceira sobre 3 mais 100 é uma primitiva de x quadrado? É. X a terceira sobre 3 mais 2 é uma primitiva? É. Então, todas elas são primitivas. X a terceira sobre 3 mais π é uma primitiva? Também é. Né? Todas são primitivas do x quadrado. Então, de um modo mais geral, qualquer função nesse formato, x a terceira sobre 3 mais um número constante aqui, é primitiva de x quadrado, certo? Então, de um modo mais geral, qualquer função x a terceira sobre 3 mais uma constante vai ser uma primitiva da minha função f, que é a função x quadrado. E a pergunta é, então, existem outras? Sim, existem, como eu disse, infinitas. Tem dezenas, tem centenas, infinitas funções, né? Que quando derivadas resultam no mesmo resultado. Todas elas são primitivas, todas elas compõem uma família de primitivas, né? Certo? E qual a diferença entre as duas
entre duas primitivas dessa função. Então, eu tenho f e tenho g. As duas são primitivas do fzinho. Se as duas são primitivas do fzinho, qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é uma constante, né? Então, aqui, de um modo geral, o que acontece? Qualquer primitiva sempre vai estar somado com mais uma constante aqui, que é qualquer número real. Positivo ou negativo. Qualquer número real, qualquer constante real. Certo? Então, se eu pegar duas primitivas diferentes da mesma função, a diferença entre elas vai ser uma determinada constante. Então, a diferença entre duas primitivas é uma constante específica, certo? O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. Então, por exemplo, aqui, todas essas funções aqui, elas são primitivas da mesma função que a função x², certo? Por que todas são primitivas do x²? Todas são primitivas do x² porque todas têm a mesma variação. Lembra quando a gente calcula a derivada, a gente não está preocupado com o valor que a função assume em si. A gente está preocupado com quanto esse valor está mudando. Certo? Então, bem aqui a derivada vai ser zero, né? Tá? Aqui no zero a derivada vai ser zero. Certo? Eu estou praticamente aqui... eu estou com uma tangente na horizontal aqui. Não importa essa altura. Bem aqui também é zero. Bem aqui também é zero. Bem aqui também é zero. Aqui na parte negativa também é zero. Todas é zero. Então, todas aqui, esses valores mais 3, mais 2, mais 1, menos 1, 2, 0 aqui, todas essas funções com essas constantes apenas fazem eu deslocar para cima ou para baixo. Mas elas não mexem na minha função, no quanto a minha função está aumentando e diminuindo. Então, por isso, todas resultam na mesma derivada. Todas são primitivas da mesma função. Então, elas compõem uma família de primitivas, certo? Outros exemplos, na verdade, encontrar as primitivas das seguintes funções. E encontrar a mais geral. O que significa encontrar a mais geral? Encontrar a função que tem somada a constante lá no final. Então, a função seno. Então, nós estudamos o quê? A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é o menos seno, certo? Então, a derivada do seno de x, certo? Vai ser... Desculpem aqui porque eu estou sem a canetinha para fazer bonitinho. Então, a derivada do seno de x, cosseno de x. E a derivada do cosseno de x? A derivada do cosseno de x é menos seno x, né? O que eu tenho aqui no meu exemplo? No meu exemplo, eu tenho a função seno de x. Certo? E eu quero saber, então, qual foi a função fzão, né? Que quando foi derivada, resultou no seno de x. Então, quanto é essa função aqui? E aí a gente vai, então, de novo, pela regra. Se eu derivar cosseno, vai aparecer menos seno. Eu não tenho menos seno, eu tenho mais seno, né? Então, para ficar menos aqui, o que eu tenho que fazer aqui desse lado? Multiplicar por menos 1, né? Então, a minha função que foi derivada é a função menos cosseno de x. Certo? Por quê? Porque se eu derivar menos cosseno de x, o menos, uma constante, a constante menos 1, né? Ela continua lá, certo? Menos 1. Vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é o quê? Menos seno x. Aí esse menos 1 com esse menos vai dar positivo, né? Então, resultado, seno de x. Ok? Então, a primitiva do seno de x menos cosseno de x. Às vezes você vai fazer, mas opa, professor, acabou de falar que se tiver uma constante multiplicando, né? Se for cosseno de x menos cosseno de x, né? Mais 10, por exemplo, se eu derivar toda essa função aí, derivada do menos cosseno x é menos seno x, derivada do 10, 0. Então, dá no mesmo resultado. Certo? Então,
menos cosseno x é uma primitiva do seno x, só que ela é uma primitiva onde a constante é igual a zero, né? A gente quer a mais geral, então de um modo mais geral, a primitiva, o meu f de x mais geral, né, minha primitiva mais geral é o que? É menos cosseno x mais uma constante qualquer, certo? Então essa é a minha primitiva. Cosseno x mais uma constante qualquer. Se a gente pegar a função 1 sobre x, então a função 1 sobre x, a derivada dela é o que... a função que resulta em 1 sobre x é o log natural de x, né? Então, inclusive esse aqui nós não falamos lá em derivadas, certo? Deixei para falar aqui. Então, a nossa regra da potência, x elevado a n, derivando x elevado a n, certo? É o que? N vezes x elevado a n menos 1. Só que isso aqui só vale para o n diferente de menos 1, tá? Essa regra não vale para n igual a menos 1. Por que não vale? Porque se eu tiver x elevado a menos... se eu tiver x elevado a menos 1, certo? Quando eu aplicar a derivada... Desculpa. Assim, bora pensar na primitiva, certo? Para eu chegar em x elevado a menos 1... Desculpa, aqui não... Desculpa, tô pensando no resultado. Desculpa, tá, pessoal? Isso aqui vale para n diferente de quê? De zero, certo? N diferente de zero. Aqui eu quero chegar, tá? Isso aqui vale para n diferente de zero. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, x elevado a menos 1, né? Que é o que? 1 sobre x, botar para cá. É o que? 1 sobre x, né? Se eu tiver com 1 sobre x e quiser derivar, x elevado... Eu vou pegar x elevado a menos 1, x elevado a menos 1, regra da potência, menos 1 para frente, diminui menos 1 lá, vai ficar menos 2. Beleza, isso sem problema. Se eu tiver com o x, certo? Aqui falando de derivada, né? Se eu tiver com a função x e quiser derivar, certo? X quiser derivar, x é a mesma coisa que x a primeira, né? Mais 1 aqui, certo? E eu quiser derivar, mesma regrinha, 1 para frente e diminui aqui, fica x elevado a zero, vai dar só 1. Ok? Então essa é a minha derivada. Quando eu estou com x elevado a menos 1, quando eu estou x elevado a mais 1. Qualquer coisa menor que menos 1, regra da potência, coisa maior que mais 1, regra da potência. E se eu tiver com x elevado a zero, eu posso aplicar a regra da potência? Ah, é uma função potência, pode. Então, bora lá. Então, vem o zero para frente. E o x fica aqui, diminui 1, 0 menos 1, menos 1, né? Resultado, 0. Então, a derivada de x elevado a zero, 0. Caiu na regra? Não, né? Não caiu na regra. Eu posso continuar aplicando aqui a regra? Não. Por quê? Exatamente porque o x elevado a zero é o quê? Qualquer número elevado a zero é o quê? É o 1, certo? Qualquer número elevado a zero é o 1. Tá? Como é que eu chego no x elevado a menos 1? Tá? Então, assim, o que eu quero colocar para vocês assim, a regra aqui, ela funciona. Mas eu não consigo continuar tentando aplicar, por exemplo, primitivas para cá, certo? Porque eu não consigo, ó, se eu estava no x ao quadrado e derivei, eu fui para o x à primeira, certo? X à primeira, 2x. Se eu estava no x à primeira, eu fui para o x elevado a zero, 1 vezes x elevado a zero, certo? Se eu estou no x elevado a zero,
eu vou pro zero. Então, no x menos 1, eu vou para onde? Eu vou pro x menos 2, né? Menos 1 aqui na frente. Então, x elevado à primeira, x elevado a zero, o zero e x elevado a menos 2. Então, como é que eu chego numa função potência que é x elevado a menos 1, né? Então, qual é a primitiva de x elevado a menos 1? Qual é a função que, quando derivada, eu chego em x elevado a menos 1? Para x elevado a menos 1, eu não consigo fazer pela primitiva. Então, quando a gente coloca isso aqui, estou querendo, na verdade, falar da primitiva. Eu não consigo falar isso, resolver isso pela primitiva, usando a regra da potência. Por quê? Porque a função que me dá como resultado x elevado a menos 1 não é uma função potência, é a função log natural, né? Então, a função log natural de x, e aí tem toda uma demonstração de por que a derivada do log natural de x é igual a 1 sobre x, certo? E aí, tem tudo lá no livro, vocês podem... ficou naquela parte de exercícios que eu passei para você, né? Se tiverem dúvidas do porquê, de tentar entender por que a derivada log natural de x é 1 sobre x, vocês podem me procurar. Mas por hora é importante a gente entender isso como uma nova regra de derivada. A derivada log natural de x é 1 sobre x, ok? Ou seja, é x elevado a menos 1, certo? Então, se eu quero calcular a primitiva de x elevado a menos 1, eu tenho que usar a regra do log natural e não a regra da potência, né? Então, a primitiva de x elevado a menos 1 é log natural de x mais uma constante, se eu quiser o caso mais geral de todos. Okay? Se eu quiser ainda mais geral, a gente pode verificar que o log natural do módulo de x, ele resulta na mesma derivada, que é 1 sobre x, certo? Então, lembre, a função log, ela não tem para números negativos, certo? Então, meu intervalo é de 0 mais infinito. Se eu tiver o log natural do módulo de x, aí eu posso ir de menos infinito até mais infinito. E para ambos os lados é 1 sobre x. Então, a gente pode generalizar o máximo possível fazendo o quê? Log natural de x mais uma determinada constante, se meu x for positivo, e log natural de menos x mais uma constante, se o x for negativo. Então, essa é a primitiva mais genérica que existe para minha função log natural, para minha função 1 sobre x. E para a regra da potência, né? Então, assim, pensando em regra da potência, eu posso calcular a primitiva, era aqui que eu queria chegar, que eu estava fazendo um pouquinho de confusão agora no início, né? Estava explicando de uma forma não muito prática. Quando eu quero calcular a primitiva de função potência, eu posso calcular a potência desde que o n seja diferente de menos 1, ok? Então, não é na regra da derivada que eu não posso aplicar. A regra da derivada de função potência eu sempre posso aplicar, mas na hora de calcular a primitiva, eu não posso pensar na regra da potência se a minha função da qual eu quero achar a primitiva, o n é menos 1, porque se for menos 1, aí é log natural, ok? Qualquer outra função potência, onde o n é diferente de menos 1, aí a gente pensa na regra da potência. Tá? E aí, então, a primitiva mais geral de uma função potência x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, que foi o que nós fizemos nos nossos primeiros exemplos aqui, né, de primitiva. Esse primeiro exemplo aqui de primitiva, certo? Então, pega esse expoente, então olha para cá, né? Eu quero achar a função que foi derivada para chegar aqui, né? Então, esse expoente mais 1 e esse valor passa lá embaixo dividindo, né? Então, o expoente mais 1 e esse valor somado com mais 1 dividindo. Se eu quero a mais geral de todas, mais uma constante qualquer, certo? Toda forma de derivação, quando ela é lida da direita para a esquerda, ela vai dar origem ao quê? A uma forma de primitivação. Então, como nós conversamos,
a gente precisa entender derivadas, o que significa, como aplicar e conhecer algumas regras de derivadas que normalmente aparecem, como por exemplo, regras da potência, regra das funções trigonométricas básicas, a soma de funções, quando eu tenho a função multiplicada por uma constante, função exponencial, função logarítmica, são funções que normalmente aparecem, e aí com o tempo a gente inclusive, digamos, já digamos que decora, né? Eu não gosto de pensar nisso em decorar, né? Mas com o tempo de tanto usar a gente acaba, digamos que decorando. Então a regra da derivada da função potência é algo que de tanto usar e de tanto falar a gente acaba fixando na mente, certo? Mas a gente não precisa conhecer para todas as funções, né? Então os livros eles têm as tabelas de derivadas. Então quando eu quiser fazer um cálculo de uma derivada, eu posso consultar essas tabelas. Dá que a gente consulte as tabelas, mas e que o que a gente realmente precisa saber é entender o que significa, saber interpretar, esse é o principal, né? E aí, então, das nossas tabelas de derivadas, nós podemos olhar a tabela ao contrário, nós podemos ter nossas tabelas de primitivas, certo? Então, eu sei que eu tenho na minha tabelinha regra da potência. Qual é a regra da potência? Pega o expoente, passa para frente, multiplicando e em cima diminui de 1, né, lá no expoente. Então eu posso, digamos que, inverter essa tabela. Então, olha, se eu tenho x elevado a n, a minha regra da primitiva da função que foi derivada e chegou x elevado a n é essa daqui. Se eu tenho a minha função log natural, lá na minha tabelinha de derivadas, vai aparecer que a derivada da função log natural é 1 sobre x. Então a gente inverte a leitura da tabela. Minha função exponencial de x, é aquela função que a derivada é ela mesma. A derivada do seno é o cosseno. Então, se a gente observar aqui, a derivada do menos cosseno, do cosseno ao menos seno, né? Se eu derivar menos cosseno, fica com seno. Então, se a gente olhar aqui, eu estou, na verdade, pegando as minhas regras de derivada, minhas tabelinhas de derivada, e observando ao contrário. Então, essa é a ideia, pegar as tabelas de derivadas e a partir dela encontrar inclusive as primitivas, ou montar, ou ter já uma tabela de primitivas específicas, certo? Então, para funções mais um pouquinho mais avançadas, né? o arco seno de x, né? A derivada dele é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, certo? Então, se eu estou com uma função que apareceu 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, eu quero a primitiva dela é o arco seno de x, né? Desculpa, o arco seno de x, a função inversa do seno de x, né? Tá? E então, cada fórmula na tabela é verdadeira, pois ela tem uma derivada, certo? E aí, essa primeira fórmula diz que a primitiva é uma constante vezes uma função. Então, assim, cada um desses aqui é uma regrinha de primitiva. Se eu tenho uma função multiplicada por uma constante, o resultado é o quê? É a minha própria função, a própria função não, é a primitiva dessa função e depois eu multiplico com constante. Ou seja, eu não preciso pensar nessa constante agora na hora de pensar na primitiva. Eu posso deixar pensar essa função, essa constante depois, só multiplicar depois. Ok? E assim vai. E aí um exemplo aqui complicando um pouquinho mais, né? Então eu tenho uma função que foi derivada, que é a função g de x, e eu cheguei nesse resultado aqui. A derivada dela é esse aqui, 4 seno x mais 2x aqui, também na raiz de x sobre x. Qual é a função que foi derivada e chegou nisso aqui? Olhando essa primeira parte aqui, então esse mais aqui eu já sei, ó, então eu posso calcular dessa parte e depois dessa outra separada. Depois somar as duas partes, né? Olhando para essa primeira, 4 seno x. Uma constante, então esquece essa constante por enquanto, seno x. Eu sei que, como a gente viu agora há pouco, né? A primitiva do seno x é o quê? É o menos cosseno x. Certo? E aqui? Aqui está mais complicado, não tem... Tá difícil achar uma função com derivada e resulta isso aqui. Então, bora trabalhar com a função, bora tentar botar a função em uma outra forma para ficar mais fácil ver de onde veio a derivada, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir, né? Então,
2x à quinta menos raiz de x sobre x, eu posso pegar 2x à quinta sobre x menos raiz de x sobre x, né? Separar os termos. Então, 2x à quinta sobre x menos raiz de x sobre x. Esse 2x à quinta sobre x, um desses x à quinta divide com esse x, né? Então, vai ficar apenas 2x à quarta. Esse raiz de x sobre x, a mesma ideia. Esse x aqui é o que? X elevado a meio. E esse x aqui é x elevado a menos 1, né? Posso botar aqui para cima. Então, soma os dois, vai dar o quê? Vai dar x elevado a menos meio, que é a raiz aqui embaixo, certo? Então, 4 seno x mais 2x à quarta menos 1 raiz de x. Aí aqui é mais simples ver. Por quê? Porque aqui é uma função potência e aqui também é uma função potência, né? Que é x elevado a menos meio. Então, x elevado a menos meio. E agora eu sei, ó, derivada a primitiva do seno menos cosseno, vou multiplicar por 4. A primitiva do x à quarta, x à quinta sobre 5, x à quinta dividido por 5, né? Vezes o 2 que está aqui. X menos meio. Vai ser x. Aqui eu vou somar com 1, né? Então vai ficar meio. Então vai ser x elevado a meio dividido por meio. Multiplicado por menos aqui, certo? Então, menos 4 cosseno x, 2 quintos x à quinta, menos 2 raiz de x, certo? Mais uma constante qualquer para eu poder ter a mais geral de todas. Okay? Então, na hora de calcular as primitivas, nós vamos, em muitas situações, precisar reorganizar a nossa função para poder enxergar melhor quais foram as regras de derivadas aplicadas para chegar naquela determinada função lá. Então, essa função aqui, a ideia é essa função aqui, 4 seno x mais 2x à quarta menos x elevado a menos meio, é exatamente essa mesma. Só que ela está em um formato diferente, né? Que aplicou ali o que a gente sabe de matemática básica, de funções básicas, para chegar aqui. E aí aqui a gente consegue enxergar direitinho. Ó. Então aqui é a função trigonométrica seno, derivada para chegar em seno é cosseno, menos cosseno. Aqui é uma função potência, já sei como fazer. Aqui também é uma função potência, também já sei como fazer. E aí eu acho a primitiva. A mais geral tem uma constante qualquer aqui. Nas próximas aulas, né, um pouco mais para frente, nós vamos estudar integrais. Vamos ver que integrais é basicamente achar primitivas. E aí nós vamos ter regras de integração para ajudar a encontrar essas primitivas, certo? Algumas vezes vai ser realmente simples modificar, né? Aqui eu preciso mudar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar em duas partes, né? Para aproveitar aquela regrinha da diferença. E depois fazer divisões com x, porque tem x desse lado, tem x desse outro, né? Então vamos fazer nossas continhas aqui mais simples, mais de cara que existe para tentar modificar. E vai dar certo. Outras vezes essas continhas mais que estão mais na cara aqui para fazer não resolvem. A gente precisa de algo um pouco mais avançado. E aí é nessa hora que vão entrar as regras de integração, certo? A gente vai ver um pouco mais na frente. Então, só dando algumas dicas dos nossos próximos capítulos, digamos assim, né? Tá? E aí, o que nós basicamente montamos aqui foi o que? Uma equação, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma equação, não é isso? Olha, a derivada do g de x é igual a 4 seno x mais 2x à quarta menos x elevado a menos meio. Eu quero achar esse g de x, né? Qual é a função que quando derivada chega nisso aqui? Então, isso aqui é uma equação. Qual é esse g de x? Bora tentar isolar esse g de x. Só que não tem como isolar aqui daquele jeito simples lá, né? Se eu tinha, por exemplo, tá bem aqui no cantinho, 2x igual a 5. Qual é o valor de x? Isolo o x, né? Então, para isolar o x, passo 2 para lá, dividindo, né? 5 sobre 2, que vai dar 2,5. Então, o valor de x, 2,5. Então, uma equaçãozinha, isolei o x, chegar em 2,5 aqui. Aqui, esse nosso isolar o g de x não existe aqui, né? Porque é uma derivada a regra que eu estou aplicando. Então, na verdade, para eu achar esse g de x, eu tenho que achar a primitiva dele. E aí, a gente vai pensar em termos de técnicas de derivação, só que pensando ao contrário, né?
qual técnica foi aplicada para chegar nessa derivada. Então, quando nós temos equações com isso, em que aparece uma derivada, isso é o que nós chamamos de equações diferenciais, né? Todos que vocês ouvirem falar equação diferencial, é isso, é uma equação onde no meio da equação tem uma derivada, tá? E eu preciso resolver aquela derivada para poder resolver a minha equação, certo? E isso é muito estudado lá em cálculo 2 e cálculo 3, tá? Por hora é apenas para a gente conhecer que isso é um tipo de equação chamada equação diferencial. Okay? Então, e aí, equações diferenciais, elas podem ser usadas de muitas formas, como para achar primitivas, inclusive achar primitivas mais específicas. Então, eu tenho, olha, eu quero achar um f de x, que quando derivada ela resulta nisso aqui, exponencial de x mais 20 vezes 1 mais x ao quadrado, elevado a menos 1 aqui. Só que essa minha função que eu vou achar, se eu ficar só com isso aqui, eu vou ficar com aquela função genérica, né? Que é o mais c. Só que eu não quero uma genérica, uma função, uma família de funções. Eu quero uma função específica. Qual é essa função específica? É aquela que quando eu boto 0 no lugar do x, o meu resultado é menos 2. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro. Então como é que a gente resolve isso? Primeiro a gente resolve achando a primitiva mais genérica e depois usa essa segunda informação para tentar descobrir esse valor da constante. Então essa minha função aqui é essa aqui, né? Exponencial de x mais 20 sobre 1 mais x ao quadrado. Exponencial de x, eu sei que a derivada da exponencial de x é ela mesma, então a primitiva dela é ela mesma. Então, aqui é tranquilo, né? Questão desse lado aqui. Aqui eu posso enxergar como sendo 20 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Não tem muito o que eu vou fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu vou verificar é existe alguma regra de derivada em que o resultado é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí eu vou lá na minha tabela de derivadas. E quando eu for lá na minha tabela de derivadas, eu vou ver que sim, que existe a função inversa da tangente. A função inversa da tangente de x, a derivada dela é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a função inversa da tangente de x, que está multiplicada por 20, certo? A mais geral tem mais uma constante multiplicada aqui. Eu não quero a família, eu não quero a geral, eu quero a específica, em que quando eu boto 0 no lugar do x, o resultado é menos 2. Então eu pego aqui agora e coloco 0 no lugar do x e acho o valor da minha constante. Então botando 0 no lugar do x, vai dar exponencial de 0 mais 20, tangente menos 1, 0, da inversa tangente, mais a constante. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Então aqui vai dar 1. A tangente vai dar o quê? Vai dar 0. Então a tangente de 0 é 0. Então a função inversa que dá em 0 a tangente é o 0. Então aqui vai dar 0, vai dar 20 vezes 0, vai zerar tudo. A constante desse lado menos 2. Então aqui ficou o quê? 1, 0, constante. Vou isolar essa constante. Pega esse 1 e passa para lá negativo, né? Eu passei para lá negativo, resultado menos 3. Então, para que a minha função, quando eu colocar 0, resultado seja menos 2, o meu c tem que ser igual a menos 3. Então, a função específica que eu quero é essa aqui. Exponencial de x mais 20, a função inversa da tangente de x menos 3. Então, esse é o resultado do meu problema. E esse problema aqui é um problema de equação diferencial. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte da aula de conhecer primitivas, entender que são primitivas. Então percebam que até aqui nós apenas invertemos o problema de derivada. Estamos pensando em como encontrar a primitiva, aplicando, digamos que as regras de derivações ao contrário, certo? Na próxima aula vamos entender o que essas primitivas têm a ver com a integral. Na verdade, primeiro vamos definir o que é integral e depois relacionar a integral com as primitivas, ok? Então, esse nosso vídeo encerra aqui. Próximo vídeo sobre integrais.